Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse momento aqui no nosso canal, um momento terapêutico aqui. Seja muito bem-vindo a esse espaço onde eu trago algumas questões importantes para a gente conversar sobre saúde mental. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso setting terapêutico, se é que a gente pode dizer assim, nosso encontro, tá? A gente tem colocado aqui muitas coisas do programa Vivências, né, que vai ao ar, na verdade, toda terça-feira às 20 horas pela TV Canal 4 Marília, sempre com um tema super legal para vocês. E além do programa Vivências, também eu quero ter essa troca aqui com você, aqui no meu consultório, aqui onde eu construo conhecimento junto com vocês, né? No one-on-one, nos atendimentos individuais, nos atendimentos de família, enfim, nos nossos encontros. E eu quero dividir com você algo super importante do Setembro Amarelo. Nós estamos nesse mês, né, de conscientização, a prevenção e a valorização da saúde mental, a prevenção ao suicídio e a valorização da saúde mental. E o que eu quero trazer para você? A gente vê muitas campanhas de valorização mesmo, com palavras de valorizações, de frases, né? Para trabalhar motivação, autoestima e tudo mais. Eu acho super válido, super importante a gente olhar para isso, né? E a gente trabalhar com conteúdos dessa forma. Continuem fazendo esse tipo de atividade sim, porém não só isso, né? Nós precisamos não somente dizer para a pessoa que ela não deva talvez, ou então que não seja o caminho esse comportamento, né? E desse fenômeno. Mas a gente tem que olhar o que está por trás, né? Porque todo comportamento, ele tem uma causa, ele tem um nexo causal, ele tem um porquê que ele acontece. Então não dá para a gente trabalhar só a modificação do comportamento. A gente precisa entender quais são os antecedentes desse comportamento, né? O que acontece antes para que a pessoa tenha esse comportamento, ou esse pensamento, ou essas tentativas. Então, a gente levantar essa bandeira de fato de você tem valor, a sua vida merece ser vivida, é muito importante, porque é real. Só que a gente precisa olhar por que a pessoa acaba pensando que a vida não vale mais a pena, né? Não somente falar, ai, não faz isso, vamos pensar em outra coisa. Isso é deslocamento de comportamento. E aí esse sentimento, esses pensamentos, eles vão ser deslocados para outros lugares, para outros momentos. É por isso que a gente vê nas estatísticas que as pessoas que elas pensam e tentam, fazem a tentativa desse comportamento e frustrada, não ocorre, são pessoas que a gente precisa ficar com um sinalzinho de alerta mais ligado, porque elas podem tentar outras vezes. E nessas segundas e terceiras tentativas, vai agregando um pouco de valor à tentativa e aí chega até o ato consumado. Por quê? Porque muitas vezes a gente não olhou a causa. Muitas vezes a gente não olhou por que a pessoa faz isso ou pensa dessa forma, né? Então, Ana, mas tá, então eu não sou terapeuta, Ana, eu não sou psicólogo, então eu não sei o que fazer. Uma coisa super importante que eu acho que a gente precisa voltar é a gente se importar com o outro de uma forma genuína, né? Eu acho que é a gente se interessar pela vida do outro. E muitas vezes a gente criar um espaço de acolhimento e de escuta. Não é para a gente resolver problema de ninguém. Muitas vezes a gente não consegue. Mas às vezes a gente consegue ser esse espaço e esse suporte de escutativa. Escutativa é uma técnica, né? É você escutar ativamente no sentido de estar preocupado e interessado com o outro. E se a gente for dar uma olhada, no mundo que a gente está vivendo hoje, nós não estamos muito interessados pela vida do outro, porque a gente tem muita coisa para fazer, não é? A gente tem muita coisa, a gente está cheio de atividades, a gente está cheio de compromisso, e a gente não tem tempo para isso. E aí a gente vai ver lá na frente que às vezes o nosso trabalho foi em vão, né? São várias situações assim para eu te dar como exemplo. Por exemplo, graças a Deus a minha mãe ela nos deu condições, né, de estudo, né, de uma infância boa, né, uma adolescência boa também, nos deu recursos para muitas coisas.
Mas para isso ela precisou trabalhar muito, ela precisou se dedicar muito, fazer muito dinheiro, porque éramos em quatro adolescentes. E aí depois a gente chega no final da vida dela e a gente faz uma análise. Foi muito bom que ela conseguiu nos proporcionar, mas teve um custo de ausência, né? Um custo de saúde, mesmo física e emocional dela, né? Ela se sobrecarregou para fazer isso. E aí a gente precisa colocar na balança. Né? Então, muitas vezes, por que eu estou trazendo essa analogia para você? Porque muitas vezes a gente não tem tempo, e eu estou dizendo eu também, viu, gente? A gente não tem tempo para olhar para o outro e para ser suporte do outro, sabe? Ser um lugar para o outro desabafar. A gente não tem tempo e quando a gente vai ver, esse outro precisava da nossa ajuda, a gente não estava lá e talvez a gente não consegue mais ajudar. E aí batem sentimentos como remorso, frustração, arrependimento, que precisam ser manejados e são difíceis de serem manejados. Então, eu penso que uma das coisas que nós todos podemos fazer é voltar ao primeiro amor de se interessar pelas pessoas, né? De se preocupar com as pessoas, de ouvir, né? De tomar o chá das 5 que os meus avós tomavam, né? De poder proporcionar esse lugar para as pessoas falarem dos seus sentimentos. A gente é impelido nessas horas a resolver os problemas, mas a gente não precisa, mesmo porque a gente não consegue resolver muitos deles. A gente só precisa deixar com que a pessoa fale e que esse falar seja reorganizador mesmo. Né? O próprio falar, o próprio dizer, puxa vida, eu não sei como te ajudar, eu só sei que eu tô aqui. Eu tô aqui para te ouvir. Gente, vocês não têm noção do quanto é importante isso, o quanto eu sinto também falta disso. E eu também me sinto impelida a fazer isso com pessoas que não são meus pacientes, pessoas próximas de mim. O quanto que isso faz a diferença. E o quanto que nós estamos vivendo num mundo onde, de fato, a gente está correndo atrás de coisas vãs, né? E a gente não está tendo esse cuidado. Então, você quer fazer alguma coisa em relação a isso? Você quer ajudar as pessoas? Você pode ser esse lugar, né? Ser esse espaço. Ser a pessoa que manda mensagem para perguntar se está tudo bem. Independente se mandam para você. Eu sei que a gente pensa de uma forma de reciprocidade, mas muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar também, né? De apoio. Muitas vezes a gente, né, encaminha para terapia, a gente faz tantas coisas, terceiriza tantas coisas que a gente poderia fazer nesse lugar. Então, pensando nisso, vou te dar uma tarefa terapêutica para você olhar ao seu redor, pessoas próximas de você, que faz tempo que você não conversa, que faz tempo que você não pergunta se está tudo bem, né? Faz tempo que você não se interessa pela pessoa. E às vezes não é por falta de interesse, às vezes é por falta de tempo e gestão de tempo, né? Pode perceber, quanto mais talvez o seu trabalho exige do seu tempo, mais ele vai exigir, entendeu? Porque muitas das coisas que acontecem hoje, de metas, quando a gente chega, as pessoas dobram a nossa meta. Então essa meta nunca vai ser atingida, ela sempre vai ser dobrada. Então preste muita atenção naquilo que de fato tem valor, para mim e para você. Naquilo que a gente de fato pode fazer pelo outro. Então a gente precisa falar. A gente precisa achar esse lugar, achar essas pessoas, achar esse ambiente que, claro, com certeza você encontra num ambiente profissional, né, de profissionais de saúde mental, mas a gente precisa achar esse ambiente no nosso círculo de amizade também, porque também é terapêutico você ter uma rede de apoio saudável emocionalmente, né, para você trocar, para você dividir, para você equilibrar a sua balança. Então a gente precisa desses espaços e a gente precisa escolher esses lugares, né? Muitas vezes a gente idealiza que fulano de tal vai ser essa pessoa pra gente e essa pessoa não é. Então a gente precisa buscar outra. Ai meu Deus, mas eu tenho aquela pessoa que eu queria tanto que me ouvisse, me acolhesse, mas não vai. Não vai por questões dela. A gente não sabe. Então a gente vai precisar entender essas limitações e escolher outras pessoas, eleger outras pessoas na nossa vida. Um dia eu fiz um exercício com uma paciente de pegar a lista do WhatsApp e olhar ali. Não tem nenhumzinho que você tem um pouquinho mais de proximidade. E nós fizemos isso juntas e nós achamos, acho que 3 ou 4 pessoas, acho que foram 4 pessoas, que naquela semana ela se aproximou novamente, foi tomar café com uma. É um exercício, gente. Tudo na vida é um exercício, é um movimento, é um esforço. As coisas
não acontecem por si só. A gente precisa se movimentar em prol de algumas coisas. Então, que a gente encontre, em primeiro lugar, essas pessoas e que nós possamos ser essas pessoas de encorajamento, de lugar, né, de espaço, de escuta, de poder deixar com que o outro fale e se reorganize. A nossa tendência é resolver problema ou comparar problema. Ah, mas você não sabe comigo? Vou te contar o que aconteceu comigo. A gente tem essa tendência, é praticamente cultural. Então, que a gente possa refletir esses hábitos e que a gente possa ser uma escuta qualificada, ativa, interessada, acolhedora, pelo simples fato de escutar, pelo simples fato de dar esse tempo, que é algo tão precioso hoje. Que você encontre esse espaço e que você principalmente seja esse espaço. Essa é uma reflexão para você, essa é uma reflexão para mim. Nós precisamos de espaços assim. Nós encontramos muitos espaços rígidos, né, protocolares, e às vezes não é isso que as pessoas precisam. A gente só precisa se acolher, a gente precisa se ouvir, a gente precisa ser valorizado e validado nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, sem julgamento e sem preconceitos. Fique bem, esteja bem, encontre espaços para você e seja um espaço acolhedor também daquela pessoa que veio na sua mente agora. Seja espaço acolhedor. Fique bem, tenha uma ótima semana e a gente se vê por aqui. Um beijo.